Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, ser Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações da suinocultura diretamente do estado brasileiro que mais produz e que também mais exporta carne suína, que é Santa Catarina. E quem está aqui hoje, então, para trazer esses dados para a gente de como que foi o andamento do mês de setembro e o que a gente pode esperar para esse último trimestre do ano, é o presidente da ACCS, o Losivânio de Lorenzi. Seja muito bem-vindo, Losivânio. Bom dia a você, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Losivânio, a gente aqui no Notícias Agrícolas que acompanha, então, o andamento da suinocultura, principalmente a suinocultura independente, semanalmente a gente traz um balanço aqui para os nossos leitores, para os nossos espectadores. Esse mês de setembro a gente percebeu que o mercado andou um pouquinho de lado, foi um pouco diferente do que a gente viu nos meses anteriores, né, que aquelas quedas subsequentes, mas nesse mês de setembro parece que a coisa foi, então, um pouco... andando de lado os preços. Como que ficou aí em Santa Catarina? Nós tivemos realmente essa situação esse mês de setembro. Esperávamos que seria um mês diferenciado, porque sempre começa a melhorar a partir de agosto e vai numa ascensão até novembro, que é quando daí param as compras final de novembro e de dezembro daquilo que foi de final de ano. Mas esse ano nós não tivemos isso. Realmente a produção, eu vejo que ela foi exagerada daquilo que foi colocado lá atrás, o ano passado, que foi um ano excelente dentro da nossa atividade, e todo mundo se entusiasmou e cresceu, e agora, então, chegou primeiro o produto no mercado do que o consumidor para buscar esse produto. Então, nós tivemos esse mês de setembro realmente algo que há anos não vinha acontecendo, e o mercado andando de lado, não aumentando os preços pagos ao produtor, e continuando a crise na atividade, principalmente no setor independente, e não só pela não remuneração melhor no preço do suíno, mas também pelo alto custo de produção, que teve algumas oscilações de baixa, mas depois, então, mais no final do mês, recuperou o preço novamente, principalmente o milho, e que fez com que o produtor continuasse no vermelho e desanimando alguns produtores até desistindo da atividade. Então, só para a gente pontuar, segundo os levantamentos que nós realizamos aqui no Notícias Agrícolas toda semana, na última quinta-feira, quando foi realizada, então, a Bolsa de Suínos aí em Santa Catarina, foi registrado um preço menor do que a semana anterior, então, passando de R$ 7,34 para R$ 7,31, praticamente uma estabilidade aí, uma leve baixa. Mas comparando esse preço com os custos de produção, quanto é que o suinocultor independente catarinense está perdendo nesse momento, Losivânio? Hoje nós estamos perdendo mais de R$ 100 por animal tranquilamente. Chegou épocas de perder bem mais, mas uma média do ano de janeiro a setembro, o custo de produção sobre o preço de venda, nós estamos perdendo 90 centavos em quilo. Então, se fizer uma conta de um animal de 100 quilos comercializado, são R$ 90 que o produtor perde realmente, ele tem prejuízo, ele tem que desembolsar para manter a atividade. E a gente vê que esse ano todo, como tivemos esse forte prejuízo, não tem como nós recuperarmos isso, por mais que a atividade seja promissora até dezembro, que a gente sabe que é sempre na primeira semana de dezembro que os preços deveriam subir, né, que não está acontecendo nesse momento. E depois, a partir de janeiro, fevereiro e março, entra numa estabilidade. Então, a preocupação nossa e de todo o setor é justamente isso. Como que vai ficar os produtores, como que nós ficaremos para o próximo ano, tendo em vista que o ano passado foi um ano bom, o pessoal se capitalizou, mas esse ano estamos devolvendo tudo aquilo que nós tínhamos de gordura e até se endividando um pouco sobre aquilo que sobrou no ano passado. E qual a perspectiva para o próximo ano? Porque essa dúvida que está no mercado quanto aos produtores independentes.
Losivânia, era exatamente isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que agora, o último trimestre, a proximidade com as festividades de final de ano, a demanda por carne suína tende a aumentar. E a gente também sabe que a carne suína ela está mais competitiva, a carne de frango, que costumava ser a mais barata, ela está quase que se equiparando, né, ao preço da carne suína. E então a gente tem esse cenário. Se esses preços melhorarem agora, nesse último trimestre, a gente consegue ter pelo menos um refresco para o suinocultor que vem acumulando perdas desde o início do ano? Qualquer lucro que dê na atividade a partir desse momento, com certeza traz um refresco para o produtor, mas mesmo assim não vai recuperar o prejuízo, nem que dobre o preço do suíno até dezembro, de agora a dezembro, nós recuperaríamos aquilo que foi perdido na atividade esse ano. É claro que eu sempre falo, a atividade ela tem que ser olhada por há 5 anos, que ela sempre foi viável quando se faz esse comparativo, mas nós estamos num momento e num tempo diferente, que aconteceu toda a questão da pandemia e que trouxe uma insegurança ao mundo inteiro. E olhando para nós, Brasil, no mercado interno, também nós não tivemos o consumo que deveria. Agora acreditamos que começa a melhorar, porque nos últimos 20, 30 dias a gente viu que começou a abrir mais para a sociedade estar reunida. Eu vejo que onde se passa na beira da estrada, que tem um campo de futebol à noite, tem sempre alguém jogando, não tem fumaça saindo pelo chaminé, então acreditamos que isso aumente o consumo da carne suína, mesmo porque é mais favorável às festas de final de ano o consumo da carne suína. Mas eu acredito que a gente vai sair sim do prejuízo, mas não para recuperar aquilo que foi perdido até agora. Vamos sair do prejuízo momentâneo, mas uma coisa realmente o fator do preço do suíno hoje, daquilo que está na gôndola do supermercado, já está no limite do nosso consumidor, daquele operário que trabalha o mês inteiro para ter o salário dele, e a gente sabe então que tem essa dificuldade de estar aumentando para o consumidor final. Por outro lado, nós vemos que o produtor, ele, pelo preço que ele está vendendo hoje, o prejuízo dele é muito forte. E eu vejo aqui que a margem dos frigoríficos, pelo que se vê, pelo crescimento dessas indústrias, e é bom que elas cresçam, por aquilo que elas mostram a cada trimestre das sobras que tiveram a lucratividade, essa margem não diminui. A margem do frigorífico, ela sempre desloca. Em momento bom, ela vai para cima e paga melhor o produtor. Em momentos ruins, ela vem para baixo, massacrando o produtor, mas aquela fatia sempre fica ali para o crescimento, pelo planejamento deles. Então, é isso que a gente tenta fazer com que haja uma mudança, mas não conseguimos, porque na hora ruim, todo mundo perca um pouquinho ou diminui a margem de quem está ganhando ainda, para que o produtor não seja desestimulado a desistir da atividade ou não conseguir pagar os financiamentos daquilo que ele fez melhoria dentro da propriedade rural. E sobre os custos de produção, Losivânio, a gente teve nas últimas semanas essa notícia da isenção de PIS e COFINS para importação do milho para aqueles produtores que estão fora do sistema de drawback, e também lembrando que a gente já teve outras medidas concedidas pelo governo federal, como a isenção da tarifa externa comum para importação de milho e produtos do complexo soja de fora do Mercosul, importação de milho transgênico dos Estados Unidos, e a gente tem também agora um cenário do milho safrinha começando a entrar no mercado. Ainda assim, os custos de produção, eles não estão compatíveis com a suinocultura, e há a expectativa de que esses custos baixem um pouco ou não? Esses custos devem se manter em patamares altos, pelo menos até o final do ano? Foram medidas importantes que o governo tomou, mas desde outubro do ano passado, Letícia, nós já levamos essa preocupação à ministra da Agricultura, solicitamos que fosse, naquela época, ainda retirada a PIS e COFINS para nós importarmos milho. O milho não estava nem a R$80 na época, e a gente imaginava a dificuldade que estaria entrando no mercado a partir daquela hora, com essa questão das perdas de safra e tudo mais, mas que não ocorreu. E hoje, para importar milho do Paraguai, com o dólar alto como está, e o valor em dólar no Paraguai está acima dos $300, então fica inviável trazer para cá. Chega mais ou menos no custo que está aqui hoje, mesmo sem o PIS e COFINS. Então, as atitudes elas têm que ser tomadas na hora certa. Se nós tivéssemos importado milho quando o Paraguai estava cheio de milho, nós teríamos
uma diferenciação de dólar por tonelada. Agora que já está no fim da safra, quase todo o milho comercializado, eles aumentam sempre o valor de dólar, o volume de dólar por tonelada. Para se ter uma ideia, em 2016, quando nós importamos muito milho do Paraguai por uma cooperativa que a associação criou, nós começamos a importar os primeiros grãos a $90 a tonelada. E ele chegou no final da safra a 240. Então, você vê o quanto oscila pela demanda que tem. E agora, então, estamos nessa dificuldade realmente porque está acabando a venda daquilo que tinha na safra e temos que esperar uma outra safra. Essa medida vale até 31 de dezembro. Por outro lado, o aumento na produção dentro do país, esperando que as safras fiquem melhores, e ainda há muito milho aqui, só que, felizmente, o nosso produtor de milho está capitalizado e ele investiu em armazenagem nos últimos anos. Então, ele não tem a necessidade de comercializar esse milho e estavam esperando que chegasse a 140 para depois começar a vender. Então, dessa forma, acaba com os produtores de proteína animal, seja ele de frango, de suínos ou de outra questão, o próprio gado de leite, que também compra muito para ração. Então, a gente vê que esse desbalanceamento que aconteceu da produção é que também trouxe toda essa margem negativa para os nossos produtores. Há um incentivo em vários estados de culturas de inverno, mas eu vejo que isso vai se regularizar a partir do ano que vem ou 2023, que nós teremos, então, uma produção maior e vai acabar regularizando. Eu vejo que no estado, inúmeras áreas onde havia floresta de reflorestamento estão sendo tiradas e destocando a terra e colocando grão, que a viabilidade econômica é bem maior. Então, eu acredito que mais 2, 3 anos, Santa Catarina vai chegar bem próximo do consumo à produção de grãos também. Isso vai ajudar, mas no momento, realmente, a preocupação é nós chegarmos até a próxima safra, mantendo a atividade em dia, porque os custos realmente estão muito altos. Certo. Losivânio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho que fazem. Um abraço, até uma outra oportunidade. Estivemos aqui, portanto, com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS. Lembrando que Santa Catarina é o estado brasileiro que mais produz e que também mais exporta carne suína. E, segundo o Losivânio, a suinocultura não só em Santa Catarina, mas isso reflete também em outros estados brasileiros, mas a gente está falando agora especificamente do mercado catarinense, sofre um prejuízo por animal vendido no mercado independente hoje em torno de R$ 112. Lembrando que uma média aí de um animal de 115 quilos. Então, segundo o Losivânio, um prejuízo que vem desde o início do ano e que mesmo agora, a gente entrando entrando no último trimestre do ano, né, que é um trimestre que é essencial para a suinocultura, já que tem a proximidade com as festividades de fim de ano, em que a carne suína é muito demandada. Então, mesmo que os preços melhorem, e palavras do Losivânio, mesmo que de outubro a dezembro, o preço do suíno, que hoje em Santa Catarina está em torno de R$ 7,31, mesmo que esse preço dobre nesses próximos 3 meses, isso não vai cobrir todo o prejuízo que foi acumulado pelo suinocultor desde o início do ano. Então, portanto, segundo ele, o ano passado foi um ano muito próspero para o suinocultor, onde o suinocultor conseguiu capitalizar bastante, mas está devolvendo, então, esses ganhos nesse ano de 2021. Segundo o Losivânio, a expectativa é sim de uma certa melhora nos preços agora no último trimestre, mas não o que costuma ser o que é o esperado. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.